Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmã Júlia. Bom dia, irmã Jô. Bom dia para você que está aí em casa, que acordou cedinho somente para escutar a palavra do Senhor. Que maravilha ter você aqui conosco para estudarmos mais uma vez o ano bíblico. Irmã Jô, uma coisa que eu acho muito impressionante no nosso Deus é que Ele ouve as nossas orações, Ele se inclina para ouvir a súplica de uma pessoa tão pequenininha como eu. Mas, antes de iniciarmos, sabendo disso, vamos clamar então a esse Deus que ouve as nossas orações, mesmo sendo tão pequenos? Convido você que está em casa a fazer essa oração conosco. Vamos nos ajoelhar? Vamos, família. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por ser um Deus de amor, um Deus que nos concedeu uma lei santa que reflete o teu caráter. Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pelo ar que respiramos hoje, pela oportunidade de viver. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue com esta programação, com a pessoa que está aí do outro lado da tela, assistindo e estando aqui para te honrar, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Então, chegou a hora muito especial de nós louvarmos ao Senhor. O louvor também é uma oração. Então, eu convido você a louvar conosco, tá bom? Nesta manhã, a tua lei. Senhor, seja o nosso prazer, que seja a maior alegria fazer as vontades do Senhor. E por isso, nesse momento, nós vamos decorar um verso novo da semana. E eu quero convidar você que está em casa também para decorar com a gente, entesourar a palavra de Deus no seu coração, para que ela fique com você, para que você medite nela e através da palavra de Deus nós consigamos fazer os planos do Senhor para as nossas vidas funcionar. Então eu quero convidar você lá no livro de Êxodo, capítulo 25, o verso 8. É um versículo bem pequenininho essa semana. Nem vai ser difícil decorar, né, irmã Júlia? Verdade, vai ser bem simples. E a nossa família aqui de casa, eles já estão super craques em decorar versos. E agora você que faz parte também da nossa família, vai ser muito fácil também. Porque aqui nós treinamos todo dia. Todo dia nós entesouramos a palavra do Senhor no nosso coração. Então, no 3. Vamos? 1, 2, 3. 3. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Amém. Então, nesse momento, nós ficaremos com o estudo da palavra. Tenha um dia abençoado. Deus abençoe você. Bom dia. Feliz dia para vocês. Quase que eu disse feliz sábado, né? E para você que está em casa também, bendito seja o nome do Senhor. Já pegou seu livrinho? Olha lá. Você tem que pegar o seu livrinho. Gente, que prêmio que nós temos. Alguém preparou para nós, alguém deixou tudo prontinho, ó. Dá uma olhada nisso daqui. Deixaram prontinho o negócio todo pronto para a gente poder seguir, sem medo nenhum, deixando as coisas prontas. E praticamente no último dia de janeiro, gente, já passou 30 dias. Lá se foi um mês do novo ano. Estamos já chegando no fim do ano. Meu pai nos acordava de manhã, era muito de madrugada, ele colocava a gente para fora da cama e dizia, meio-dia, já é meio-dia. Pois é, já se foi um mês. Dia 30, Êxodo 29 a 32. Gente, que coisa fácil de trabalhar. Nossa igreja nos concede uma série de coisas boas, entre elas a oportunidade de fazer o ano bíblico, né?
Eu quero revisar com você uma coisinha que foi de ontem, que faz toda a diferença obrigada, filho, para você entender hoje. O Senhor Deus, antes de explicar e ajustar na frente de seu povo algumas coisas, apresentou a sua própria casa. O que foi que eu disse? O Senhor apresentou o que para seu povo? O Senhor deu a lei, as leis. Deus deu a lei e o que mais? As leis, né? O Senhor Deus deu a seu povo e explicou como é a constituição do céu. E depois disso, o Senhor Deus concedeu para nós, como povo, para todos os seres humanos da terra. Para brancos, para pretos, para ricos, para pobres, para empregado, para o empregador, para o culto, para o ignorante. Deus deu para todos os seres humanos a mesma lei. Você que está me ouvindo em casa, olha que coisa linda, nas breves palavras do decálogo, dos 10 mandamentos, né? O Senhor Deus traz para nós o seu pensamento. Ele se revela, é o seu caráter. E assim que o Senhor Deus mostrou a lei dos 10 mandamentos, também explicou as leis sociais, as leis de vida, as leis de saúde, as leis de comunicação, as leis de vivência. Só para você entender. Deus era o governador, ele era o presidente geral do mundo adventista da época. O povo de Israel era o povo adventista da época, certamente. Você entendeu a seriedade disso? Compreendeu? Eles estavam aguardando o Senhor Deus e eram os depositários da lei do Senhor. E uma coisa interessante, ele também, o Senhor Deus eterno, era o ministro da educação. Ele também era o ministro da saúde. Deus eterno era o ministro da agricultura. Deus eterno era o ministro de todas as coisas. Deus era o presidente, era o ministro de tudo. Vocês entenderam isso? Tudo se centrava em Deus. E essa é a nossa segurança. Deus não tinha outros para lhe darem conselhos. Quem precisa disso são homens. Mas o povo não quis isso, né? Após o Senhor Deus ter feito essa parte tão importante do trabalho, né? Abra sua Bíblia aí, por favor. Eu preciso que você abra em Êxodo 23. Após ele explicar suas leis, após ele explicar seu cuidado de amor para conosco, a sua vontade, seu cuidado em nos ensinar como viver, ele apresenta a sua própria casa. Ele mostra como é o local onde ele mora. Por várias vezes na Bíblia, na lição de ontem, nós vimos o Senhor Deus dizer: olha, Moisés, faças tudo conforme o modelo que eu te mostrei. Depois, de novo, faças tudo conforme o modelo que eu te mostrei, Moisés. Está aqui o modelo. Ele estava mostrando o modelo de onde? Ele estava mostrando o que para ele, tá? Então, o Senhor Deus mostrou isso daqui, ó. Gente, eu não sou boa de desenho, não, mas aqui está alguma coisa para que você tenha noção do que era que Deus estava falando, tá bom? Era esta a informação que o Senhor Deus esperava que o povo tivesse compreendido. Aqui ao redor deste templo, aqui estava o templo, tá bom? Pátio, lugar santo, lugar santíssimo. Então, aqui está o pátio, lugar santo e santíssimo, tá bom? Aqui ao redor, então, ficavam as tendas. O centro de toda a religião judaica era o santuário, tá bom? Deus esperava que eles compreendessem isso. Aqui são tendas, tá bom? Que eu estou desenhando aqui. Vocês não estão achando simpáticas as minhas tendas? São as tendas, mas muito bem arranjadas. Todas elas eram muito ordenadas. Então, aqui atrás da primeira, que era o líder, tá? O líder ficava aqui. O líder da tribo de Ruben, por exemplo. Ele morava aqui. E atrás dele, olha que coisa interessante, ficavam todos os seus filhos. Todos, por ordens de príncipes, todos os responsáveis por ajudá-lo a ordenar sua tribo, sua casa. Eram 4. Então, as tribos de Israel ficavam ao redor de seu... 3. Eram as tribos, das 12 tribos de Israel. E no centro ficava o quê? O centro da sua adoração. Deus havia colocado aqui. E ainda disse: eu vou mostrar quais são os móveis que eu tenho na minha casa.
quais os móveis que eu tenho na minha casa. Quando a gente vai fazer uma casa, a gente escolhe móveis bonitos, que a gente quer enfeitar. Deus não escolhe móveis para enfeite. Ele escolhe móveis com uma razão. Veja, de agora para frente, nós vamos estudar o santuário até o último dia da Bíblia. Quando Deus apresenta isso para o povo, Ele os está levando a compreender como funciona no céu, como funciona o trabalho do Senhor. Nenhum momento daqui para frente nós vamos poder tirar esta informação mais. Duas coisas nós não vamos poder tirar mais. Quais são essas duas coisas? As leis de Deus e o santuário. Combinado? Tá bom? Então, para que vocês entendam isso, de agora em diante o Senhor dará estas informações de maneira muito clara, de maneira muito aberta, de maneira muito detalhada. Para quê? Para que entendamos o grande plano da redenção, da salvação. Está certíssimo, tá bom? Então, vejam, Deus instruiu ao povo de quantos metros e que cores e qual lado deveria estar cada detalhe. Para que o Senhor Deus faria isso? Ele queria que fosse exatamente como acontece no céu. E ele instruiu também o que é que deveria permear, as coisas que deveriam ter, existir, e para que elas estavam ali. Veja, hoje nós vamos ver, e já entenderam isso aqui? Gravou isso ou não gravou? Gravou, não é? Não ficou fácil? Deus apresentando sua casa, as tribos ao redor, milimetricamente trabalhadas, e Deus era que escolhia quem vai ficar desse lado, quem vai ficar desse outro, quem que vai ficar no fundo, quem que vai ficar na frente. Deus era que escolhia, não eram eles que deveriam dizer, compreenderam? E agora, na parte do pátio, o Senhor Deus disse, eu quero um móvel só, olha aqui, ó, presta atenção, eu quero este móvel, que é o altar de incenso, altar de sacrifício, eu quero que vocês façam aí. E Deus deu exatamente as medidas. Lembra? Deus dá as medidas. Deus ensina onde. Você vai colocar ali. Ontem eu vi os alunos explicando o corpo humano. E quando explicavam o corpo humano, eles diziam para a parte posterior, na parte inferior. Eles sabiam exatamente onde estava. No nosso corpo está tudo no lugar certo. Sim ou não? No entanto, o Senhor Deus também tinha feito a mesma coisa com a sua casa. Não era para colocar em qualquer lugar. Deus tinha dito aonde. E então ele disse, eu quero só esses móveis aí, ó, não quero outros móveis. Lembra que a gente no pátio não coloca lá bancos, a gente coloca mesinhas de chá, não é assim que a gente faz? Vamos colocar coisinhas legais no nosso jardim, no pátio, não é assim? Não é? Deus falou, eu só quero dois, olha, só quero esses pedacinhos. O altar de sacrifício e uma pia. Gravaram isso, vocês que estão em casa, sim ou não? Gravaram? E os móveis que Deus estava pedindo tinham uma razão de ser. Olha que interessante. 2, 3, 1. Vamos falar juntos? 2, 3, 1. Aqui tinha 2 móveis e aqui 3. Olha lá, tinha aqui, claro, toda a casa precisa do quê? De luz. Toda casa precisa de luz. O Senhor Deus falou, eu quero que você coloque a luz lá dentro do lugar. Tá bom? Então, quando eu entrava aqui tinha uma porta, tá? Aqui, olha, tá a porta. Tinha a porta daqui de fora do pátio e tinha a porta aqui. Mas a porta eram cortinas. Tá entendido? Você compreendeu em casa? Ficou fácil de entender? E aí, quando eu entrava aqui, o sacerdote entrava lá, porque eram os sacerdotes que entravam, o povo comum não entrava. Tá bom? Então, quem entrava lá? Tá bom. Quando eles entravam, o que ele via na sua esquerda? Candelabro. Na sua direita, toda a casa precisa ter mesa, né? Toda casa precisa ter mesa. A mesa a gente costuma colocar o que em cima? 12 pães, ó. 12. Não é legal? Vocês gravaram isso ou não gravaram? 12 pães, 6 e 6, trocados direitinho toda semana. Eram pães sem fermento, tá bom? Já vocês vão entender para quê. Então, veja aqui, o que tinha aqui? Uma mesa com 12 pães e tinha alguns utensílios que se usava na arca que ficava em cima, tá bom? Tá? E aí tinha, ó, lembra? 2, 1. 2, 3, 1. Gravou? Você em casa gravou também? Viu que simples? E aqui tinha um altar de incenso, olha, era bonitão. Eu gosto muito do altar de incenso. E a gente vai falar bastante com vocês sobre isso. Eu acho de todos os móveis do santuário, o altar de incenso tem uma implicação poderosa para sempre conosco, tá? E depois eu vou explicar. E ele tinha uns pequenos chifrezinhos aqui, ó,
Pode falar chifre mesmo, tá bom? Então, eles tinham aqui, ó. Eu quero que você olhe isso. Isso é muito importante você saber. Aqui também tinha, tá? Ó. Gravou? Acho que todo mundo gravou. Vamos juntos de novo? Quantos? Ó. Aqui acontecia o quê? Deus, eles que escolhiam ou Deus escolhia? Aonde eles iam ficar? Você vai ficar no perpendicular, você vai ficar no primeiro, você vai ficar no terceiro, você não vai ficar onde você quer. Olha que interessante. Lembra, ele era o presidente, ele era o ministro, ele era tudo. Tá? Então, ele dizia o que fazer. Combinado? Tá bom? E eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Ainda tem que ser assim. Ainda tem que ser assim. Ele primeiro deu a lei dos 10 mandamentos, depois as suas outras leis, que são leis sociais, leis de vida, não é isso? Depois disso, ele explicou a sua casa e ainda mostrou quais são os móveis que ele tem. Não tem móveis para exibição. Ele tinha móveis com utilidade para o plano da redenção. Combinado? Por isso a gente tem que saber quais são. E neste lugar, depois do véu, o que é o véu? A cortina aqui, ó, olha a cortina. Depois da cortina tinha um só, a Arca da Aliança. Olha que coisa poderosa. A Arca do quê? O que tinha dentro da Arca da Aliança? Deus pediu para colocar um negócio lá. Os 10 mandamentos. Vamos desenhar a tabuinha aqui, ó. Gente, que 10 mandamentos mais estranhos meus, né? Deixa eu fazer bonito aqui, tá bom? Lá tá os 10 mandamentos. Bem direitinho as 2 tábuas. E o que mais que tinha? E um potezinho com maná. Não era isso? Mas já vocês vão saber quando foi pedido para estar colocado lá e para quê. Por quê? Lembra? Vocês entenderam isso daqui? Vocês que estão em casa? Compreenderam? Agora nós vamos começar a entender pelas situações que Deus foi permitindo acontecerem as influências disso na vida de todo cristão até o último dia da história da Terra. E você quer dizer, quer ouvir mais uma coisa? Abre seu ouvido. Para o resto da eternidade. Como assim? Sim. O templo, a casa onde Deus mora, a execução do seu trabalho vai influenciar toda a humanidade, todos os seres não caídos, todos os anjos pela eternidade toda. Vocês ouviram o que eu estou dizendo? Olha que importância. Isso tem importância ou não? E eu sei que você agora em casa, se sabia que existia um templo, existia um santuário, você agora está pensando de outra maneira, sim ou não? Agora começou a observar isso de outra forma. Como? Você vai saber entender por quê. Um ano bíblico é para isso também. Eu preciso que você compreenda. É simples, chama seus filhos, explica isso. Vamos de novo? Isso daqui é o quê? É o santuário, tá bom? E a colocação do povo de Deus. Ao redor eram as pessoas que escolhiam, tinham que morar ao redor. Eram as pessoas que escolhiam onde ficavam? Isso é muito importante. Isso é fundamental. É fundamental. O povo não escolhe algumas coisas. O sacerdote que entrava aqui, até a roupa dele era escolhida por Deus. Eu vou responder, eu vou falar de novo, olhe para cá. Quem escolhia a roupa do sacerdote? Deus. Quem escolhe as roupas dos missionários? Deus. Vocês ouviram a seriedade do que eu estou dizendo? Eu posso usar uma roupa que é simplesmente a moda? Eu tenho que perguntar para Deus, Senhor, eu trabalho para Ti. Eu estou trabalhando para o Senhor. Eu sou reino sacerdotal. Que roupa eu devo colocar sobre o seu templo? Eu sou o templo de Deus. Não é qualquer roupa. Queridos, nós temos que nos conscientizar disso. E de hoje em diante, você que está em casa, não vai mais consultar sua própria cabeça. Você vai consultar a Deus. Para isso, você vai cair de joelhos e pedir, Senhor, me converta para eu aceitar isso. Você ouviu o que eu estou lhe dizendo em nome do Filho de Deus? De agora em diante, você vai clamar ao Senhor por isso. Deus, ele era o presidente geral, era também ministro da energia, ministro da educação, ministro da cultura, ministro de tudo. Ele dizia o que deveria ser feito e ele explicou isso nestas leis, entendeu? E além de dizer aonde seu povo deveria estar, tendo como centro o santuário. O santuário era o quê? Centro. E Deus então explicou como era a sua casa. Tinha um pátio, tinha um lugar santo e o lugar santíssimo onde ele ficava. Era um lugar especial. Entenderam? Aqui fora, no pátio, Deus pediu só 2 móveis. Vamos de novo? 2, 3, 1.
Fácil? Você vai falar isso para os seus filhos, combinado? Fora, era só um altar de sacrifício e a pia. No primeiro lugar, onde tinha 3, era a luz, o candelabro, tá? A mesa de pães e o altar de incenso. Que maravilha, separados pela cortina. Lembra da cortina? E então aqui o lugar santíssimo, onde tinha a Arca da Aliança, o próprio Senhor se assentava ali, tá bom? Todos os dias agora, daqui para frente, nós vamos ter que falar um pouquinho sobre isso. Tá? Nós vamos ter que trabalhar sobre isso. Não só o Senhor dava dimensões do que Ele gostaria, ensinava de como era, não era só um capricho de Deus. Eram instruções abertas e claras sobre isso. Tá? Moisés estava lá em cima. E lá em cima onde Moisés estava, olha que coisa interessante. Os 70 anciãos ficaram de longe, não foi isso? Arão chegou um pouco mais perto, mas só quem entrava dentro da nuvem? Quem? Moisés. E demorava dias para Moisés sair? Sim. Deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu gostaria que vocês pensassem muito sobre o que eu vou dizer agora. Gostaria que vocês pensassem sobre essa situação de depois da consagração dos sacerdotes. Aquilo que aconteceu aqui à noite era o que acontecia com os sacerdotes. Eram consagrados ao trabalho de Deus. Vocês sabiam? Não brinquem com isso. Até as suas palavras não são suas mais. Seus pensamentos, seu foco, o que você for fazer, você foi consagrado ao Senhor. Da mesma forma que estes aqui o foram. Vocês entenderam? Sim ou não? Ser consagrado a Deus é uma coisa muito séria. Até o incenso que se usava lá dentro, até os cheiros, o odor, não era comprado em mercado. Deus dizia o que deveria ser usado dentro do seu templo. Deus dizia o que deveria ser usado nas roupas dos sacerdotes. Deus dizia quem era que os vestia. Nem eles vestiam-se a si mesmos. Eles tinham que ser muito bem lavados, limpos. Gente, o negócio é muito sério diante de Deus. Nós devemos ter essa compreensão, queridos que estão em casa, vocês precisam ter esta compreensão. E Deus repete algumas vezes a lei do sábado. Sim ou não? De algumas vezes o Senhor Deus o faz. Separou algumas pessoas. Olha como Deus trabalha. Te assusta. O Senhor Deus separa algumas pessoas no meio do povo e diz: você que estava aí, olha que interessante, usando a enxada, fazendo um trabalho qualquer, de você eu vou querer um trabalho especial. Bezalel e Aholiabe. Não foi isso? E os unge com a capacidade para, através de suas mãos, conseguir fazer um trabalho especial, esmerado, um trabalho digno de um rei, para conseguir fazer as coisas acontecerem. Irmãos, eu tenho me impressionado com algumas coisas. Abre bem seu ouvido. Hoje as nossas casas são quadradas e estranhas. Já perceberam? São uns caixotes. Na Idade Média, não. Eu tenho aqui a Sheila e o Theo, que vieram lá da Espanha. As casas e os prédios da Idade Média são lindos. Não sei como é que era que eles conseguiam, nunca entendi a arquitetura da Idade Média, né? A barroca, a arquitetura antiga, nunca entendi. Eu tomei um susto tão grande porque eu via que eles eram exatamente, milimetricamente iguais, desde a primeira parte até a última das estolas do cuidado, daqueles... Eu fiquei olhando e falei, que coisa mais linda, e eles tinham o quê para conseguir fazer isso? Demorava até 100 anos para conseguir fazer um prédio. Vocês sabiam? Era a coisa mais maravilhosa. Eu ficava olhando para aquilo e falava, Senhor, que coisa gloriosa, que coisa bonita, não tem nada torto, nada mal feito. Tudo muito bem. Hoje em dia, tudo uns quadradão, que as pessoas entram dentro, os móveis também não têm mais arte. Você sabia que as coisas de Deus tinham muita arte? Quero dizer para vocês que o Senhor Deus separou homens e deu a eles inteligência para que eles criassem as coisas num nível de um rei. As cores que Deus usava eram cores reais. Quais foram as cores que Deus pediu? Cores reais, cores dignas de um rei, sabia? Com intenção, não era para louvor do nome de Deus somente.
Era para que, diante daquilo, tivesse um significado. Até as cores, o tipo de tecido para cobrir o santuário, que foi o que vocês leram, tinha uma significação. Cada um deles de uma textura diferente, com um significado. Nada disso foi simplesmente porque Deus gostava. Eu gosto tanto desse mais peludo aqui, pelos de teixugo. Não era isso. Deus tinha uma razão. Deus tinha uma razão do porquê Ele queria. E você precisa aprender sobre isso. Então, eu sei que é muita coisa para um dia, e você também, que está na escola de profetas, é muita coisa se eu lhe soltar todas essas informações. Não funciona assim. Então, nós vamos do micro. O que você aprendeu hoje? Não tem como tirar mais da cabeça. Sim ou não? Pronto. Aprendeu ou não aprendeu? Agora nós vamos trabalhando daí em diante. Nós queremos entrar na profundidade do que Deus mostrou. Ele jamais mostraria algo profundo se não esperasse que nós entendêssemos com profundidade. Entenderam ou não? Mas confie que Deus vai lhe ajudar a fazê-lo. Moisés, então, recebe a ordem de Deus de voltar. A ausência de Moisés por algum tempo de espera trouxe apreensão a Israel, não foi isso? E um povo que estava no meio começou a reclamar. Ele não vai mais voltar, porque tinha passado um dia, uma semana, 2, 3, 4. Foi isso ou não foi? Quando passou as semanas ali, o que foi que Moisés, que o povo, a mistura de gente começou a dizer? O que eles começaram a falar primeiro, antes de pedir o bezerro de ouro? Gente, também com Satanás vai do micro para o macro. Vocês têm que observar isso. Satanás também trabalha assim. O que foi que eles começaram a fazer? Embora? Murmurar. Olha, e outro detalhe pelo qual eles começaram a murmurar. Eles estavam dependendo de Moisés e não de Deus. Guarda essa informação. Eles dependiam de quem? Moisés. E não de Deus. Isso está correto? Não. A Moisés eles deveriam respeito e ordem. Mas a dependência emocional, espiritual deve ser de quem? De Deus. Você não pode ser uma pessoa circunstancial, que depende de acordo com a circunstância, você muda de situação. Não pode, 0, nota 0 para isso. Você não pode mudar de acordo com a circunstância. Então, se tiver ruim, eu fico ruim. Se tiver bom, é que eu fico bom. Não, você tem que ser bom em qualquer situação. Entendeu? Confiar em Deus em qualquer situação. E então, o que foi que aconteceu? Eles tinham tido tempo de humilhar o coração diante de Deus. Eles tinham que ter passado tempo orando, buscando ao Senhor, para não cair nessa armadilha de Satanás. Lembra do laço do passarinheiro? Lembra da peste perniciosa que Satanás coloca no meio do caminho? Aí o que foi que aconteceu? A mistura de gente começou a murmurar e uma apostasia se seguiu. Irmãos, aqui não está escrito nada sem uma razão. A murmuração foi seguida do quê? Apostasia. Olha que coisa tremenda. A apostasia se revelou de que maneira? Traz aí um bezerro de ouro. Nós queremos. Não foi isso? Vamos fazer deuses para nós. Não foi isso aí? Sim ou não? Irmãos, que coisa terrível que era o culto que o povo fazia no Egito para Apis. Como era esse culto? Cheio de licenciosidade. Irmãos, ainda bem que eu nunca vi isso. Eu nem quero ver um negócio desse. Existem algumas coisas que quando a gente vê, ficam na nossa mente para sempre. Aquele povo que estava vindo do Egito trazia o que na sua mente? E eu fico pensando que miséria foi isso para eles. Eles estavam pedindo novamente isso. E o interessante é que aqui diz que no dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. A palavra hebraica traduzida por divertir-se significa divertir-se com saltos, cânticos e que mais? E eram danças indecentes. Sim ou não? Sensuais. Pode imaginar um negócio desse? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Gente, com todo o respeito do mundo, eu preciso lhe perguntar. Como é que se caracteriza o culto a Deus? Como se caracteriza o culto a Satanás? Este era um culto para Satanás. O tipo de comportamento do povo e o que causou no povo, o frenesi, a luta, a vontade de pular, de gritar, que causou no povo esse tipo de culto. Vocês estão entendendo ou não? E a vontade de se entregar sensualmente. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Vocês estão compreendendo, vocês que estão em casa. Mas o culto a Deus, segundo o que a gente entende, é solene e reverente. O que é solene e reverente? Eu estou usando as palavras do próprio estudo.
Né? Eu estou usando as palavras daqui. Que coisa tremenda. Alguns tentaram dizer, não façam isso. O que foi que o povão fez com esses que disseram, não faça isso? Mataram. Irmãos, vocês estão prontos, inclusive, até para passar por uma situação dessa natureza? De chegar até a morrer? Estão prontos? Assassinado. Um frenesi cego e desarrazoado. Eu uso as palavras do tema, porque Deus não usou essas palavras à toa, tá bom? Um frenesi cego e desarrazoado levaram a matar seus irmãos, né? Arão, então, que temendo pela própria vida, fez o quê? Me dá aí os brincos que vocês têm nas orelhas. Aí você pergunta, mas Maísa, por que o povo de Deus estava com brinco? Porque o povo de Deus ainda tinha muito de escravos. Eu vou repetir de novo. O povo que usava os brincos, que usava essas sovelas, que usava essa quantidade de balagudaco para fora, era porque ainda tinha muito de escravo. Eles precisavam ser ensinados. Sabia disso? Entenderam isso? Ainda tinha muito do Egito e precisava ser ensinado. Me traz aí. E ele trouxe, fundiu e ele fez um bezerro. Não foi isso? Mentiroso também. Coitado do Arão. Eu, quando paro para pensar na situação, né, de um homem fraco, eu quero ler com vocês essa partezinha. Leia comigo. Quantas vezes em nossos próprios dias, filhos, vocês não são pessoas comuns. Vocês são líderes no meio do povo de Deus. Tá? Então, isso aqui serve para nós. Leia isso aqui. Ó. Quantas vezes acharam isso? Por favor, eu preciso que todos achem. Eu quero que vocês me digam se acharam. Quantas vezes em nossos próprios dias, todos acharam? Lê isso aqui. Não achou, querida? Tenta achar. Ajudem a Manu a achar, por favor. 368 do cinza, 268 e 225 do bordô. Ótimo. Ótimo, muito bom. E do meu é página 130. Aliás, sobre o livrão, deixa eu comentar uma coisa. Não adianta pedir para nós para entregarmos e encontrarmos esse livro para você. Eu vou dizer para você que nós, da Escola de Profetas, não temos como lhe conceder este livro. Então, várias pessoas pedem, me concede um, me concede um. Nós não podemos fazê-lo, porque não somos nós que editamos. Quem edita este livro, quem concede esse livro é a divisão África Meridional, Oceano Índico. E você vai ter que procurar dentro da internet, você mesmo, procura dentro da internet essa divisão. E então fale com essa divisão e eles mandarão para você baixo pagamento. Então pense sobre isso. Nós não temos como passar para você e nem mesmo fazer cópia desse material. Nós não faríamos, seria errado, tá bom? Nós não podemos fazer. São os 10 livros da senhora White num livro só que essa divisão fez, essa divisão criou. Então lá você consegue, combinado? Mas qual é o material que eu pedi? Vamos lá. Quantas vezes em nossos próprios dias é o amor aos prazeres disfarçado por o quê? Aparência de quê? De piedade. Cuidado com isso. A gente diz assim, não, mas eu vou tolerar alguma coisa. Gente, aqui eu vi no estudo de hoje coisas tão sérias que eu queria, sabe o quê? Que a nossa casa aqui nem se mexesse para o lado para ouvir o que vai dizer. Olha o que está escrito aqui. Uma religião que permite aos homens, enquanto observa os ritos do culto, entregaram-se à satisfação egoísta ou sensual, é tão agradável às multidões hoje como nos foi nos dias de Israel. E ainda há arãos flexíveis, que ao mesmo tempo em que mantêm posições de autoridade na igreja, cederão aos desejos dos que não são consagrados, e assim induzirão muitos ao pecado. Agora você pode estar aí do lado, ai, muito bem que você falou isso, Maísa. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você estivesse no lugar deles, como você age? Para você poder saber como é que você agiria, como que você age com seus filhos quando eles te apertam? Você age da mesma forma com seus meninos, com as suas crianças, com seus filhos? Responda. Você agiria assim se você estivesse no lugar de Arão. Essa é a verdade. Você quer saber quem é você? Veja como é que você age na sua própria casa. Quando te dão autoridade, você pode muito bem falar, se eu fosse eu, não faria isso. Mas se você tem algo na mão e você age do mesmo jeito, quando os filhos são mais velhos, você consegue dizer para eles o que fazer? Aqui eram tudo pessoas adultas, sim ou não? Então me diga, quem é você? Irmãos, que coisa tremenda. Estavam envolvidos em traição e apostasia.
Murmuraram contra seu chefe, magoaram pela incredulidade e obstinação. Que tarefa laboriosa e probante Moisés tinha, que difícil. E Moisés vem descendo junto com Josué, e quando vem descendo com Josué, Josué pega e fala, opa, eu estou ouvindo aqui um alarido de guerra. Moisés estava com o ouvido mais apurado, disse o quê? Não é não. Que terrível, né? E lá vinha. Gente, eu imagino a decepção do coração do meu irmão, né? E Moisés então começa a interceder, né? E Moisés sabia que isso era coisa muito séria. E uma coisa, vocês se lembram que eu falei para vocês que timidez não é estudado na psicologia? Lembra? Timidez. Por que timidez não é estudada? Vocês viram aqui o que aconteceu com Moisés, tímido, na hora que precisou defender o povo? O que aconteceu? Peguem essa partezinha que fala sobre isso. Isso é estudo, isso é ensino. Diz assim, intercedendo Moisés por Israel, achem isso. Acharam? Todo mundo acha isso aqui, porque isso aqui é clareza para a mente de vocês. Vamos lá? Intercedendo Moisés por Israel, desapareceu-lhe a timidez ante seu profundo interesse e amor por aqueles em favor dos quais havia sido a mão de Deus trazida. Vocês ouviram isso, sim ou não? Olhe para cá. Por que a timidez foge de nós? Quando a gente entende a responsabilidade que está na nossa mão. Quando você fala, eu sou muito tímido, até a hora que você entender a responsabilidade do chamado. Some a timidez. Vocês entenderam a seriedade? Sabe o que é a timidez, na verdade? Timidez é uma maneira de proteger-se a si mesmo. Não vou falar porque vão achar eu feio, vão achar que eu não sei. Como é que é o nome disso? Isso é pecado. Isso é pecado. Quem se torna mais importante quando você mede a sua timidez e considera a sua timidez? Você se torna mais importante do que a obra que tem para fazer. Sério isso, não é? Você tem que vencer a timidez e pregar a mensagem do Senhor. Essa é a verdade. Irmãos, que coisa terrível, terrível que aconteceu. Aí Moisés vai, com a versão terrível, aquele crime, foi usada essa palavra, crime que o povo cometeu, pergunta para Arão, que foi que de mal esse povo te fez para você fazer isso? Qual foi o mal que esse povo te fez? Aí Arão mentiu. Como foi que Arão disse? Gente, vocês estão vendo como a pessoa fica emburrecida? Eu joguei lá dentro e saiu isso, dá uma olhada. E ainda jogou a culpa no próprio povo. Abra seu ouvido aqui. A amizade só existe entre os bons. O que existe entre os maus é cumplicidade. No momento em que eles estiverem apertados, se traem um ao outro. Arão traiu o povo, sim ou não? Traiu. Virou e disse... Foram eles. Se Arão tivesse tido coragem para se pôr do lado do direito, sem se incomodar com as consequências, poderia ter impedido aquela apostasia. Sim ou não? Sim. Vocês acreditam nisso? Ele poderia ter feito o que Moisés fez quando chegou, com toda a seriedade. Arão fraco, tinha um porte fidalgo. O que é porte fidalgo? O que é porte fidalgo, gente? Mas era um fraco. Pomposo, mas era um baita de um fraco. Era gentil e paciente, mas era um fraco. Fraco. Quando eu paro para pensar nisso, eu tomo um susto. Olha aqui, tinha discursos aprazíveis. Vocês entenderam? Olha que coisa interessante isso. Quando eu paro para pensar, irmãos, qual é o pecado que Deus punirá mais que os outros? De todos os pecados que Deus punirá, nenhum é mais ofensivo à sua vista do que aquele que incentiva o outro a fazer o mal. Vocês entenderam isso? Muito cuidado, crianças, vocês quando falam, vocês jovenzinhos adolescentes, quando falam uns com os outros coisas impróprias, incentivando o outro a pensar e falar coisas más. Deus diz aqui, se tem um pecado que eu punirei com o meu dedo esse, incentivar o outro a fazer o mal. Que coisa tremenda, né? Olha o que é seríssimo, eu coloquei aqui no meu livro, seríssimo. Olha o que é seríssimo aqui. Deus quer que seus servos demonstrem sua lealdade, repreendendo fielmente a transgressão, por penoso que seja esse ato. Agora, ouça essa frase. Todo mundo de ouvido aberto? Por favor, ouça isso daqui. Aqueles que são honrados com uma missão divina. Gente, eu preciso que todo mundo agora preste atenção. Vocês que estão em casa, vocês que estão aqui, vocês que vão trabalhar na causa de Deus, vocês por quem foram levantadas as mãos santas ontem,
Vocês ouviram isso aqui? Olha isso aqui que o Senhor Deus diz. Aqueles que são honrados com uma missão divina não devem ser fracos e flexíveis servidores de ocasião. Não devem ter como seu objetivo a exaltação própria, nem afastar de si os deveres desagradáveis, mas sim efetuar a obra de Deus com inabalável fidelidade. Cuidado do líder que recebeu toda a missão, que recebeu todo o conhecimento, agir para agradar a um ou agradar a outro. O que o Senhor Deus pediu? Que a tribo de Levi se levantasse e fizesse o quê? Bora. Mas a família deles, eles deviam poupar. Era isso? Irmãos, quando eu paro para pensar nisso, eu sei que é uma coisa muito dura. O grau de parentesco ou amizade não deve ser o motivo pelo qual a gente deve desonrar a Deus e honrar um ser humano. Vocês entenderam a seriedade disso? Isso é Deus que está dizendo. Vocês entenderam isso ou não? Imagine essa situação. Pegaram a espada. Não foi isso? Isso era um protesto solene e público ao delito que tinha sido feito. Irmãos, olha isso aqui agora. Eu peço que você que está em casa, nós temos pouquinho tempo, mas eu preciso ler isso. O amor, não menos que a justiça, exigia que para este pecado fosse infligido juízo. Deus é o guarda, bem como o soberano de seu povo. Ele exclui aqueles que se acham decididos à rebelião, para que não levem outros à ruína. Entenderam isso? Sim ou não? E temos que ter essa cabeça para saber que aquele que se porta assim deve ser excluído do meio dos outros. Poupando a vida de Caim, Deus demonstrou ao universo qual seria o resultado de permitir que pecado ficasse sem punição. A mesma coisa na época de Noé. O Senhor Deus foi lá e puniu, sim ou não? Para que pudesse colocar. E por que Deus pune alguns? Por amor aos que estão certos. Entenderam ou não? Compreenderam? Avante agora. O Senhor Deus então diz: Moisés, saia da frente. Me permita. Gente, se tem coisa que meu coração estremece só de pensar nessa frase, me permita destruir este povo. Deus eterno, ninguém maior no universo do que Ele, falar isso para um mortal. Me deixa destruir este teu povo. Moisés então diz: Senhor, agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-me, do livro que tens escrito. Quando eu leio isso daqui, eu me assusto de saber que o Deus eterno ensina a liderança como agir com quem está em pecado. Sim ou não? Como é que a liderança tem que agir com quem está em pecado? Eu sei que vocês estão errados, mas eu vou lutar por vocês até o fim. A maior parte de nós aceitaria dizer: pode matar tudo, Senhor. Eu vejo isso num monte de gente, quando comenta hoje: olha essa música miserável, essa música horrível, por eles mataria. Não está sobre eles o Espírito que estava sobre Moisés. Embora tenhamos que dizer claramente o que está errado, temos que lutar por quem está errado. Sim ou não? Que coisa linda. E o que é o livro da vida? Vamos ler esse pedacinho? O livro da vida contém os nomes de todos que já entraram no serviço de Deus. Se quaisquer destes se afastam dele e por uma obstinada persistência no pecado se tornam finalmente endurecidos à influência do Espírito Santo, seus nomes serão no juízo apagados do livro da vida e eles serão votados à destruição. Olha para cá. Depois nós vamos entender aonde fica o livro da vida aqui dentro do santuário. Aonde fica o livro da vida? Que representação tinha o livro da vida? Aqui no santuário, tá bom? Combinado? Tudo agora vai ser junto com o santuário. E tudo será o quê? Pensando no plano da redenção. Pensando na luta entre o bem e o mal. Combinado, queridos? Assim você tem que fazer o ano bíblico. Avante. E o que mais aconteceu? Gente, olha que coisa interessante. O Senhor Deus disse: eu não vou no meio de vocês. Me diz uma coisa aqui. Se você soubesse que Deus não estaria em certo lugar com você, você iria lá? Bora, responda, você tem que responder. Se você tivesse certeza absoluta que Deus não iria contigo a tal lugar, você iria nesse lugar? Não. Pois Deus disse isso ao povo. Eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não vou não. O povo começou a chorar: Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu falei: então tira de vocês aí esses atavios. O que são atavios?
que são atavios? O que são atavios? As pulseiras, as joias, tudo que eles tinham. Aí eu vou andar no meio de vocês. Vocês leram isso, sim ou não? Isso é sério ou não é? Tira os seus atavios, para que eu saiba o que eu hei de fazer. E eles enterraram tudo debaixo do Monte Horebe. Vocês sabiam que tem um monte de gente lá procurando? Vocês sabiam? Vocês sabiam disso? Que tem multidões de pessoas que vão e procuram este espaço para ganhar e pegar essa quantidade tremenda de 3 milhões de pessoas que guardaram seus ouros, seus brincos. Sabiam disso? Você sabia? Pois é. Nós sabemos de expedições, inclusive, de pessoas que vão constantemente, em cada geração, vão para lá tentar achar essa quantidade de ouro, né? Todos os que estavam verdadeiramente arrependidos e desejavam voltar ao Senhor eram instruídos a se dirigirem para ali, a fim de confessarem seus pecados e buscarem a sua misericórdia. O Senhor Deus disse: vocês são separados de toda a terra, separados entre todos. Isso é, eu gostei muito do que Caio falou aqui no início. Não é que Deus, como você falou, meu filho, Deus não tirou um povo. Ele, como você falou, você usou uma frase aqui fantástica. Ele não escolheu um povo, ele levantou um povo. Entre todos da terra, separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a terra. Que coisa tremenda isso. O Senhor Deus deu essa instrução, o Senhor Deus tinha uma razão. Lembra? Ele é o presidente, ele é o ministro da economia, ele é o ministro da educação, o ministro de tudo. Ele tinha que dizer como deveriam agir seu povo. E hoje ainda faz isso. Que coisa tremenda. E aí Moisés faz um negócio que eu preciso explicar para vocês. Olha isso aqui. Irmãos, Moisés já tinha visto a vara de sua mão virar serpente. É um grande milagre, sim ou não? Já tinha visto a água se tornar em sangue. Milagre grande. E viu fazer de novo. Já tinha visto a sarça ardente, ardendo sem pegar fogo, né? Era um grande milagre ou não? Já tinha visto o mar vermelho se abrir. Olha, o mar vermelho se abrir era um escândalo de um milagre. Sim ou não? Que milagrão esse! Mas ele não estava contente. Senhor, rogo-te que me mostres a tua glória. Rogo-te que me mostres a tua glória, Senhor. Tua glória. Conseguem imaginar isso? Não é maravilhoso isso? Ele tinha visto mais milagres que qualquer um de nós é capaz de ver. Tinha visto as pragas do Egito todinhas. Ele foi a pessoa que estava lá para fazer acontecer, mas ele não estava contente. Cristão de verdade não se contenta com milagres, com exibições de qualquer coisa. Cristão de verdade quer o quê? Mostre-me a tua glória, Senhor. Quero a tua glória, Senhor. Mostra-me a tua glória. E o Senhor Deus... Gente, Deus é muito misericordioso, é muito Pai. Coloca-o aonde? Diga para mim, como foi essa cena? Pensa. O Senhor Deus então se revela para ele. Só que a palavra de Deus diz que a revelação de Deus foi algo tremendo. Deus se mostrou para ele, sim ou não? De que jeito? De que maneira? Irmãos, o negócio é fabuloso, é imenso. E eu quero que você peça isso a Deus. Eu quero que você que está em casa peça isso a Deus. Você é aluno da escola de profetas. Peça, Senhor, me mostra a tua glória, seu caráter. Eu quero ver, quero enxergar quem é o Senhor. Eu quero que o Senhor faça isso em mim. E Deus então apresentou para Moisés o plano da redenção. E eu quero que vocês saibam de uma coisa. Toda vez que vocês encontrarem no ano bíblico que Deus apresentou o plano da redenção, 100% das vezes, Deus estava mostrando muito mais do que uma ideia. Ele estava mostrando até as pessoas que estavam envolvidas. Vocês sabiam que Moisés me viu? Moisés te viu. Moisés nos viu. Ele nos enxergou. Ele viu os grandes movimentos que Deus faria no final. Vocês vão enxergar isso e ler isso no capítulo intitulado A Morte de Moisés. Que ele viu detalhadamente todos. Olha que coisa fabulosa. Então, Moisés nos viu. Ele te viu. Eu acho isso maravilhoso. Glória ao nome do Senhor. E aquele Moisés, que a ele foi apresentado o plano da redenção, e depois ampliado de forma fabulosa sobre o monte, acima do Pisga,
lá naquele lugar, viu e enxergou o plano da redenção. Não é tremendo? Não é bonito ou não? Irmãos queridos, eu quero que vocês, na graça e na misericórdia de Deus, peçam: Senhor, fala comigo. Vocês vão entender amanhã a inimizade de Satanás contra a lei. E por que ele fica com tanta raiva disso? Por que ele ataca tão diretamente o santuário? Qual é a razão de Satanás de destruir isso? O povo que não entende isso, ele não tem estrutura, não tem raiz. É preciso isso. Você que está em casa, peça isso todo o tempo a Deus. Fala: Senhor, me santifique, me dê vontade de estudar as tuas coisas, me envolva nas coisas relacionadas ao céu. Peça, o Senhor fará. Você vai ver começar a surgir desta pessoa uma nova criatura. Vocês querem? Vou orar com vocês agora, a oração de bênção de hoje. Vamos lá. Amado Senhor, glorioso Deus, aqui está teu povo, Senhor. Nós somos teu povo. E nós precisamos tanto da tua misericórdia, precisamos tanto da tua bênção. Somos essa multidão barulhenta. Não queremos ser a mistura de gente, mas somos muito levados a sentimentos ruins. Pensamos que somos melhores que os outros, pensamos que faríamos melhor, pensamos que somos capazes. Queremos, Senhor, com os nossos bezerros de ouro vir à tua presença. Retira, Pai de amor, de nós qualquer coisa que não seja tua. Repreende o nosso coração. Restaura-nos, ó Pai, aceita-nos de novo. Queremos que as tuas misericórdias sejam renovadas nesta manhã. Ajuda-nos a entender o céu, entender o teu plano da redenção, entender o teu santuário. Ajuda-nos a compreender a tua vontade. Bendito seja o teu nome pela consagração que tu nos dás através dos escritos e a execução dos escritos, das explicações tuas na tua palavra. Te peço que tu te levantes agora, Senhor, sobre o nosso povo, sobre o povo que está em casa. E o Senhor dê a eles, Pai de amor, um coração que procura a tua glória. Em tuas mãos nós nos entregamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe você e te dê um excelente dia. Até amanhã cedo, se Deus quiser. Um abraço para você.